A paz do Senhor, irmãos, bom dia a todos. Muito feliz de novamente estar convosco aqui, fazendo essa live, né? Onde nós estamos na Escola Bíblica Dominical, para a glória de Deus, estamos falando das grandezas de Deus, falando das maravilhas do Senhor Jesus através da EBD, Escola Bíblica Dominical, o maior seminário do planeta Terra. Então, para nós é muita alegria podermos estar aqui nessa manhã, tá? Para quem não sabe ainda, nós estamos com essa revista aqui, Lições da Palavra de Deus, ó, revistinha da Central Gospel, uma excelente revista que nós sempre adotamos aqui em nossa igreja, estamos usando ela há bastante tempo, e a nossa lição é a lição de número 4, ó, essa lição aqui. Cuidado com esse nome, né? O tema dessa revista é o Decálogo. Então, para nós, assim, é de suma importância, né? Muita gente acha que o Antigo Testamento ele é obsoleto, mas pelo contrário, nos faz refletir muito sobre a vida que nós estamos tomando, e o ensino, o conhecimento, ele é muito importante. E como a gente já tem falado aqui anteriormente, nós temos a oportunidade de ver os apontamentos de Cristo na lei, né? E entender o porquê que aquilo foi dado para o povo de Israel, o porquê. Então existe uma lição muito rica para nós estudar o Decálogo. Teologicamente é uma coisa extraordinária, magnífica. E eu quero te convidar nessa manhã para que você não deixe de estar conosco. Nós estamos agora fazendo a nossa live direto da página de Porto Novo. Vamos começar a trabalhar diretamente na página. O pessoal do nosso grupo aí, vamos todo mundo migrar. Estou vendo o pessoal devagarinho chegando, né, para a gente poder começar a nossa aula. Eu quero te convidar para que você feche os seus olhos, baixe a sua fronte, para que a gente venha ter uma palavra de oração nessa manhã, para a glória de Deus, tá bom? Feche os seus olhos. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome nesta manhã. Te agradecemos pela oportunidade que o Teu Espírito Santo nos dá, Senhor, de estudarmos a Tua palavra nesse grande seminário, que é o maior seminário do planeta Terra, Escola Bíblica Dominical. Te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, abre a nossa mente. Ó Deus Espírito Santo, seja o professor nessa grande sala de aula sem paredes, Senhor, que está espalhada, Senhor, nos 4 cantos da terra, aonde os alunos somos nós, somos as famílias aqui, Senhor, linkados na internet, a fim de aprendermos e de cultuarmos o Teu santo nome. Fala conosco nessa manhã, Senhor, de domingo, que para a honra e glória do Teu santo nome, o Teu Espírito comunique conosco e nos faça entender e revelar os Teus segredos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então? Nós temos falado aqui, né, de assuntos bem interessantes dentro do Decálogo, e hoje a gente vai falar sobre o nome, né? Isso é muito importante, a questão do nome. Hoje em dia, quando você fala, tá? Preste bem atenção, de Deus, existe uma grande banalização por parte das pessoas. As pessoas têm tratado esse nome, têm tratado a pessoa de Deus de forma muito banal. A humanidade, ela se distanciou de Deus de uma maneira muito grande, de uma maneira terrível. Então os homens só lembram de Deus no momento de desgraça. Os homens só lembram de Deus no momento de dificuldade. Tá? E mesmo assim, quando lembram, ou é para clamar por socorro na hora da adversidade, na hora do sufoco, ou para condená-lo depois que aquilo for consumado. Ninguém nunca lembra de Deus com espírito de adoração, de agradecimento. Então Deus só serve hoje para que a gente venha culpá-lo, para que a gente venha acusá-lo, tá? É isso que as pessoas têm feito hoje com o nome do nosso Deus, falando ele, proferindo ele em vão, né? Alguns a gente tem visto aí a grande mídia social
tratando Deus com desdenho, pegando e fazendo chacota com o nome de Jesus, com o nome de Deus. Quando a gente fala o nome de Deus, a gente, dentro desse estudo de hoje, é um texto veterotestamentário, texto do Antigo Testamento, mas nós, né, que alcançamos a revelação plena de Deus, que se chama Cristo Jesus, a gente sabe que a representação, a máxima de Deus para nós é Jesus Cristo. Então a gente tem essa convicção e sabe disso. Mas o judeu não sabia. Então, na revelação do Sinai, o que vai acontecer? Deus vai se pôr diante de Israel agora de uma maneira muito diferente, porque Israel conhecia o Senhor em falar, em ouvir dele. Hoje não. Era através das palavras, através do falar, mas naquele momento da revelação do Sinai, o povo começa a conhecer Deus agora como um Deus verdadeiro, um Deus que se revela de maneira sobrenatural e tremenda. Tá? Então a gente vai para o texto básico, bíblico básico, que é Jeremias, capítulo 23, versículo de número 16 ao 20. Quem está sem a revista, Jeremias, capítulo 23, versículo 16 ao 20, e o versículo depois 25 ao 27, para a gente fazer essa leitura e começar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical de hoje, tá bom? Vamos ler? Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam divisão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que se execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isto no coração dos profetas, que profetizam mentiras, e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como os seus pais que se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Rapaz, isso aqui é sério. Um contexto espiritual terrível, né? Naquela época, Jeremias, um profeta que Deus vai levantar no meio do povo. A gente conhece Jeremias como profeta chorão, né? E Jeremias vai trazer uma profecia de juízo contra o povo de Israel, porque Deus ele já não suporta mais a condição de abandono da lei, a condição de abandono das regras que ele colocou para que Israel seguisse de maneira muito, muito séria, que a lei mosaica eram regras, nós já falamos aqui sobre as 611 leis que compunham o Halachá. E a gente comentou muito sobre essa questão aí do comprometimento, como deveria ser de Israel, quanto aquilo que era espiritual, quanto aquilo que era litúrgico, quanto aquilo que era direcionado ao culto, como deveria ser o culto. Nós falamos sobre a lei também civil e moral, mas aqui há uma cobrança de Deus, principalmente quanto à espiritualidade do povo. 490 anos sem a celebração dos anos sabáticos, dos anos do jubileu, tá? Nós falamos aqui sobre a questão do sabá, e a lição, você que está interessado em aprender sobre o sabá, a lição de domingo que vem é sobre o sabá, tá? Então, eu guardo ou não guardo o sábado? Então a gente vai falar sobre isso aqui na lição de domingo que vem. Mas por causa da quebra do princípio, 70 anos sabáticos não foram guardados. Isso vai trazer
consequência muito grave para Israel pela quebra da lei mosaica. Vai ser uma coisa terrível para o povo de Israel. E Deus vai trazer uma nação pagã, para exercer juízo sobre o povo de Israel. E quem é essa nação? É o povo de Babilônia. É a marcha que vem de encontro a Israel, vem liderada por um grande estadista da época, por um grande império, um grande rei chamado Nabucodonosor. Tá? Então vão sitiar a cidade e ali vai ter uma diáspora terrível, né? Nabucodonosor vai tomar a cidade, vai pôr as portas de Jerusalém a fogo, vai saquear o templo, vai ser uma grande desgraça em todos os sentidos para Israel, tanto política como social, como econômica, porque o império toma e possui literalmente o governo da grande cidade, que a Bíblia chama da cidade do rei Davi, que seria a lâmpada para todas as nações da terra. Mas o povo deixa de brilhar, deixa de que a presença de Deus se apague no meio deles, e Deus vai exercer juízo. E quando Jeremias começa a trazer uma palavra de juízo sobre Israel, vão se levantar um grupo de profetas profetizando o contrário. Deus levanta Jeremias para chorar sobre a cidade, porque Deus é um Deus justo, um Deus tremendo, mas Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer na punição do seu filho. Agora, como Ele é justo e como todo pai precisa e deve, Ele tem que trazer a justiça sobre o filho. E Jeremias chora sobre a cidade, chora sobre o povo, e o povo não muda, mas existe aquele grupo de profetas que avocam para si a presença de Deus e usam o nome de Deus para falar. O Senhor disse, eu sonhei. Olha só, eu quero deixar um recado para você aqui que é muito sério. As pessoas estão achando que brincar com o nome de Deus é uma coisinha muito simples. Que usar o nome do Deus Todo-Poderoso, eles não entendem que Deus é aquele que se assenta no monte mais alto da eternidade. É o Criador dos céus e da terra, é o detentor de todo o poder e toda a glória. Deus não é uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Quando você vê um filmezinho de Hollywood, às vezes a igreja acha, alguns por falta de conhecimento até da igreja acha, que Deus tem inimigo. Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo, presta atenção nisso. O diabo é inimigo de Deus. Porque a batalha está ferrenha, Deus tem que vencer o diabo. Você está doido, rapaz. O diabo já foi subjugado. Quando Paulo fala em Colossenses 2,15, despojando principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz, é porque Deus derrota o diabo por intermédio de Jesus Cristo, na condição, tá, de legalidade com a humanidade, porque o diabo nunca e nem jamais pensou em enfrentar Deus. Lê Isaías capítulo 14, verso 12, subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, estabelecerei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele pretende ter um reino, pretende dividir os anjos, ele não pretende ser maior. Semelhante é igual. Ele sabia que não tinha condição de ser maior do que o eterno. Por isso que o pecado dele é premeditado, é consciente. Ele tentou dividir as hostes angelicais, ou seja, ele cometeu uma política de rebelião, mas ele sabia que de maneira nenhuma ele poderia ser maior. Serei semelhante ao Altíssimo. Por isso que o pecado dele não há perdão, porque não foi tentado por ninguém e ele teve consciência do que ele estava fazendo. Então já começa por aí. Essa questão desse Deus que peleja contra o diabo, que é ameaçado o seu trono, o seu governo pelo diabo, é um Deus hollywoodiano. É um Deus desses loucos aí, que são satanistas e fazem filmes e colocam o diabo em pé de igualdade ou superior a Deus. Em filmes que você vê aí, que Satanás ameaça o governo de Deus. Ninguém ameaça a Deus. Tanto que a gente vai ver aqui hoje que a origem do tetragrama, e que vai, no seu desdobramento, surgir a palavra Jeová, o sentido etimológico do original é aquele que é absoluto. Não há ninguém igual a ele. Em todos os sentidos. Deus é superior em tudo. Eternidade, só Ele é eterno. Guarde bem isso, só Deus é eterno, mais ninguém é eterno. Só Ele.
Eu me lembro de uma lição, eu já falei isso aqui, não quero ser repetitivo, mas do velho Moisés Feitosa de Moura, que perguntou para mim se os anjos eram eternos. Eu disse que eram. E ele falou assim: meu filho, o princípio da eternidade é não possuir princípio nem fim. E eu disse para ele: pastor, então o senhor está certo, porque os anjos têm princípio. No desencadear do Bara, na eternidade, os anjos foram formados, são filhos por criação. Eles tiveram um princípio, então eles não são eternos. Eles vivem na condição de vida eterna. Eternidade é só Deus. Tá? Então, ele não tem ninguém que se compara ao nosso Deus. Então, a gente precisa entender que o nome está ligado diretamente ao caráter da pessoa. Quer ver uma coisa? Aonde você passar e falar assim: pô, você conhece o pastor Jorge? Qual pastor? Aquele careca lá de Porto Novo, está fazendo as lives lá? Ih, rapaz, conheço, gente boa, meu amigo. Ó, o meu nome diz quem eu sou. É claro que um outro vai dizer que não gosta de mim, né? Novidade. Né? Mas o que vai acontecer? A gente vai ligar diretamente o nome à pessoa. É tão forte isso, tão forte, preste bem atenção, que os pais passam para os filhos. E se você conhecer uma pessoa que tem um nome que você gosta, fala: poxa, eu queria botar o nome do meu filho fulano, mas eu não vou. Aí você fala: por quê? Porque eu conheci um fulano, meu irmão, aquilo era coisa muito ruim, aquilo era tralha. Então toda vez que eu lembro dele, eu fico traumatizado. Não vou botar o meu nome do meu filho de fulano, não. Isso é o nome. Quem é militar, como eu sou, independente de qualquer que seja a força armada, segurança pública, estadual ou da União, você sabe disso. Se você for transferido para outra unidade, quando publica-se naquele boletim a sua transferência, a sua movimentação, antes de você chegar, a tropa sabe quem você é. Porque o teu nome diz quem você é. Ih, rapaz, tá vindo um cara para cá bom, trabalhador, pô, vai somar com a gente aqui na sessão, vai ser um cara bom aqui para trabalhar na equipe, mas quando você olha aquele, ih, rapaz, isso é coisa muito preguiçoso, vagabundo, não gosta de fazer nada, só chega atrasado, quer sair cedo. É o teu nome. Então, quando a gente fala do nome de Deus, a gente fala do nome daquele que é eterno, o Criador dos céus e da terra, do Todo-Poderoso, do El Shaddai. Texto áureo. Vamos lá, tem muita coisa para a gente falar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, 7. Verso 7. Ó, observe uma coisa aqui. Não há uma punição explícita aqui. É isso que me deixa preocupado. Lembra do mandamento que a gente vai estudar? Honra o teu pai e a tua mãe. Aí vai dizer aqui: para que se prolongue os seus dias de vida sobre a terra. Tem uma punição ali. Ou seja, não honrou, vive pouco. Né? Aqui não. Aqui não. Aqui é coisa séria. Aqui a coisa é muito séria. Não vai que o outro não seja, mas aqui é uma coisa que está subjetiva, mas é gravíssima. Porque diz da condição que a pessoa vai se encontrar, mas não fala da punição. Fala da condição diante do juiz e não da sentença. Observa só: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por culpado, culpado diante do juiz, não terá o culpado por inocente. Qual é a sentença? Só o Senhor para ter misericórdia. O nosso problema é que a gente está vivendo um evangelhozinho Nutella. Um evangelhozinho Nutella, gotosinho. Não tem aquela Nutellazinha, gotosinha que você põe no pão, que você toma aquele café da manhã gotosinho? É, o evangelho Nutella. Porque as pessoas estão pegando o que há de melhor no evangelho, pelo menos acham que é de melhor, e estão aplicando isso na vida e no dia a dia. Só que o evangelho, aparentemente, aquilo que não é bom nele, é saudável também. O evangelho não é um evangelho só de coisas doces ao ouvido, doces à boca. O evangelho é coisas amargas ao ventre. É o que João viu. Ele come doce e amargo. Então, não há para onde correr. Não existe como se viver um evangelho
que só se fala de céu e não se fala de inferno. Corra desse evangelho. Corra desse evangelhozinho Nutella. Evangelhozinho de calça frouxa, de chupetinha, de gente que vive uma vida desregrada na presença de Deus. E as pessoas falam assim: não, meu filho, vai lá no teu quarto, você adulterou, você usou droga, você matou, vai lá, dobra o joelhinho lá, pede perdão que Jesus te perdoa. É o evangelho Nutella, entendeu? O evangelho que a gente precisa entender e viver era aquele que João estava na beira do Rio Jordão pregando. O camarada era casca grossa, João era casca grossa. Mas tem uma coisa interessante em João. O que é interessante em João, pastor? O povo saía da cidade para buscar João no deserto. Porque a palavra de João era dura, mas trazia vida, trazia arrependimento. E o que a gente está vivendo hoje? Um evangelho de imediatismo, muito pragmático. Parece que Deus é o gênio da lâmpada. Estalo o dedo, ele faz o pedido que eu quero. Não. Hoje você vai entender nesse estudo que ele é Senhor e você é servo. Que ele é grande, extraordinário, tremendo. Tá? Habita numa luz inacessível e você é criatura carente e dependente da misericórdia dele. A gente está ouvindo muito que a gente é príncipe, sacerdócio real, geração santa, e está achando que porque a gente é príncipe, a gente está na corte junto com ele. Então, olha que eu quero é, ô Jeová, chega aí, Senhor. Eu estou precisando disso. Não, rapaz. Não, a coisa é séria, o nome dele é sério. A condição de subserviência a ele é muito séria. E a gente tem que colocar no nosso coração que ele é Senhor. Tá? E reina, e quem reina tem outro como o que? O seu servo. E a gente precisa buscar essa condição de servo diante de Deus e renovar esse evangelho Nutelinha e viver um evangelho que produz vida e salvação, não só a nós, mas para aqueles que nos observam. Tá? Subsídios para o estudo diário. Segunda-feira, Mateus 6, 9 ao 15. Santificado seja o teu santo nome. Isso aí a gente, poxa vida, é uma oração extraordinária, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Isso aí é tema para outra aula. Mas preste bem atenção. É assim que se inicia uma oração. Jesus, quando colocou o Pai Nosso, não colocou o Pai Nosso para que a gente fique repetindo o Pai Nosso. O Pai Nosso é um modelo de redação. Quem está se preparando para o Enem, está ouvindo aí, você, com o seu professor de redação, você aprendeu a fazer uma estrutura para montar uma redação. É isso? Você aprendeu, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro da introdução, você começa com uma introdução, literalmente, argumentos. No desenvolvimento você vai desenvolver cada argumento. Na conclusão você faz uma revisão dos argumentos e conclui. Isso aqui é bem superficial. O pessoal que está estudando para o Enem é fera nisso, sabe do que eu estou falando. E o que acontece? Dentro dessa estrutura de redação, você aprende a escrever bem. Então o que Jesus fez? Colocou a oração do Pai Nosso para que a gente veja a oração do Pai Nosso e aprenda a orar bem. Aprenda a orar com sabedoria. Não é você repetir o Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, que estás no céu. O que é isso? Quando eu começar a minha oração, eu começo exaltando e dizendo que tu estás no céu. Tu estás num nível maior do que o meu. Tu estás acima de mim, ó Deus. Tu és grande, tremendo. Assim que se inicia uma oração. Tá? Terça-feira, Lucas 10, 17 ao 20. Pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Tá? A submissão de toda a força do inferno, todo o império das trevas é sujeito diante do nome do nosso Deus. Quarta-feira, Deuteronômio 12, 5 a 11. Para ali fazer habitar o seu nome. Quinta-feira, Colossenses 3, 12 ao 17. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira, Mateus 7, 21, 23. Não profetizamos nós em teu nome? E sábado, Filipenses 2, 5 a 11. Eu lhe dei um nome que é sobre todo o nome.
aquilo que a gente falou no início, Paulo vai colocar para a igreja dos Filipenses essa condição. Os judeus conheceram o Deus inominável, né? O tetragrama. E nós tivemos o privilégio de conhecer a personificação da santidade de Deus em Cristo Jesus. Então hoje o nosso Deus tem um nome. E que nome é esse? É o nome de Jesus. A gente conhece a triunidade, a revelação máxima do Pai, do Filho e do Espírito Santo no Filho. Isso é muito privilégio para nós. Vamos lá para a gente adiantar, porque a hora, já foram meia hora já, mas dá para a gente pegar aqui. Palavra introdutória. A finalidade do terceiro mandamento é, antes de tudo, afirmar a santidade do nome de Deus. Tá? Mateus 6,9 diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Então, já para a gente entender, ele é Kadosh. Tá? Deus é Kadosh. Ele é santo. Hagelos, ele é santo. Kadosh, no original hebraico. Hagelos, no grego, ele é santo. Santo, santo, santo. Por isso a gente tem que ter cuidado com o nome dele. Parece besteira, balela, né? Quando a gente fala assim, mas a gente tem que se policiar quanto a isso. Hoje a gente vê as pessoas fazendo piada com o nome de Deus. Hoje a gente vê as pessoas sem reverência nenhuma com o nome de Deus. E a gente vê a humanidade descambando por um caminho de desgraça, por um caminho de falta de reverência. Isso não pode acontecer. Tá? Não é à toa que os 10 mandamentos foram dados, as 10 palavras, o decálogo, foi dado para Israel. Isso aí não foi à toa. Tá? O judeu, ele geralmente ele não fala, não pronuncia nem o tetragrama, nem os nomes que se desdobraram depois que o tetragrama foi vogarizado, né? E foram colocadas vogais nas consoantes. Eles não pronunciam, eles buscam adjetivos, qualidades de Deus, como Adonai, né? Como Elohim, como Elion, para poder adjetivar Deus e não usar o nome de Deus em vão. Tá? Santificar o nome de Deus, segundo a oração de Jesus, significa que ele deve ser respeitado, reverenciado, consagrado e separado das coisas profanas. Ou seja, o santíssimo nome do Senhor precisa ser usado com entendimento, responsabilidade, temor e, sobretudo, amor. Tá? Então a gente não vai encontrar uma punição direta na Bíblia pelo uso de nome, pelo uso do nome de Deus, mas vai encontrar condição de culpado para essa pessoa que usa. Então cuidado para você e cuidado para mim, que a gente venha guardar as portas da nossa alma, que são os olhos e a boca, e a gente tem que ter o cuidado de pronunciar o nome de Deus, tá? Com muita santidade e reverência. Cuidado com isso, tá? Hoje essa gama de humoristas aí usa o nome de Deus como se fosse qualquer pessoa, mas você vê depois o final desses camaradas, o que acontece com eles. Então cuidado, muito cuidado com isso, tá? Vamos lá. A honra desse nome, olha que coisa extraordinária. A importância de um nome. A gente falou no início aqui sobre essa questão da importância do nome de Deus, né? É muito interessante isso, que o nome é ligado diretamente ao caráter da pessoa, né? Mas vamos ler aqui, porque senão a gente vai ficar preso. A honra de uma pessoa está em seu nome. Quando os 70 discípulos voltaram da pequena comissão, relatando o êxito de sua missão, disseram: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10:17. Jesus então deu-lhes um motivo maior para que se regozijarem. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro dos céus. O que é isso? Alegre-se, porque vocês santificam o nome do vosso Pai e o vosso nome está no livro da vida nos céus. Então, o nome é
tão poderoso, tão grande, que até os demônios se sujeitam. Tá? A gente tem uma vertente aí do judaísmo, se não me engano, do judaísmo, que pegaram alguns estudos linguísticos, etimológicos, e falaram que não existe J, tá, no hebraico, e que Jesus é o Deus cavalo. E eu falei aqui na lição anterior, não me engano se foi em terças-feiras VIPs, de Vidas Profundas, ou se foi no MBD, mas eu vou falar aqui de novo. Eu não vou usar nem base teológica ou linguística para discutir isso. Eu vou usar de pragmatismo, de empirismo, do teu dia a dia. Você que é pastor, que é obreiro, que é servo de Deus. Se o nome de Jesus fosse o nome do Deus cavalo, quando você colocasse a mão na cabeça de um endemoniado e mandasse ele embora em nome de Jesus, ele não iria. Acabou. Ou você acha que o diabo ia se sujeitar a um nome que não é o nome dele, do Filho de Deus? Então, acabou. Ponto final. Tá? Então, cuidado com isso daí, porque a gente perdeu muita gente nas nossas igrejas, também perdeu porque não estavam fundamentados na fé. Tá? Eu tenho o costume de dizer que ninguém vai para o mundo porque não. Vai para o mundo porque o coração dele já está naquilo ali. Ninguém bota ninguém no mundo, ninguém vai para o mundo porque não. O coração não está fundamentado na palavra, porque a Bíblia diz que quando vem a tempestade, a casa está alicerçada sobre a rocha, ela não cai. Então o que falta para a gente é conhecimento de Deus, sabedoria divina, para quando vier o que for falar, opa, peraí, não é assim não. Isso não é assim. Não é assim porque o que eu busquei de Deus e Deus me revelou pela sua palavra, pelos seus santos homens, pelos seus santos profetas e pela revelação própria do Espírito Santo, é que não é isso. E o Espírito Santo vai falar com você. As pessoas são usadas por Deus, pastores, são usados, teólogos, palestrantes, busquem conhecimento. E esses homens, essas pessoas vão ser usados por Deus para você, porque são canal de Deus, mas lá no fundo o Espírito Santo ele vai falar com você e pela palavra todo o conhecimento vai ser peneirado. Tá? Então Deus fala contigo. Descansa o teu coração. Aí nós temos aqui uma tabelinha, né? Essa tabelinha aqui, quem está com a revista, ó, bem interessante. Nomes de Deus no Antigo Testamento. Ó, Adonai, o Senhor que governa. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Elohim, o Senhor do pacto. Jeová Tissabaô, o Senhor dos exércitos. Jeová Shammah, o Senhor está aqui. Jeová Gibor, Deus poderoso. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Jeová Mikadisfim, o Senhor santo. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Aion, Deus eterno. Oian, Deus eterno. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Tissidikeno, Jeová nossa justiça. E Yavé, né, transliterado, Jeová, eu sou. Tá? Jeová Tissabaú, Senhor dos exércitos. Jeová Tissidikeno, o Senhor é nossa justiça. Então eles adjetivaram o nome de Deus para poder, né, glorificar, louvar e ter o cuidado de não proferir esse nome indevidamente. Por isso que eles adjetivaram o nome de Deus. 1.2, não pronunciar esse nome sem motivo legítimo. Ó, se preservarmos tanto o nome do nosso, se preservarmos tanto a honra do nosso nome, quanto mais o Altíssimo preserva a glória do seu. Muito antes de se estabelecerem princípios para salvaguardar nomes humanos em qualquer país ou cultura, Deus criou uma lei para preservar a sua reputação. Uma inscrição
cuneiforme feita em fogo, cunhado com seu próprio dedo em tábua de pedra. Né? Isso a Bíblia diz sobre os mandamentos. Então isso é interessante, porque ninguém quer ser difamado. Se eu sou difamado, se você é difamado, a primeira coisa que vai ser atingida é o meu nome. Fulano não presta. Então, os homens têm um cuidado de salvaguardar a sua honra, muito mais Deus. E ele mostrou para nós logo no princípio, logo no decálogo, que o nome dele deveria ser honrado, deveria ser santificado e salvaguardado. Então isso para nós é uma lição. Tá? Da mesma forma que você não quer que ninguém fale de você, da mesma forma tem que ser tratado o nome de Deus, que não deve ser proferido de maneira indevida. Tá? Texto em destaque diz assim: Deus proibiu terminantemente que o seu nome fosse usado para apoiar falsos juramentos. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 12. As pessoas que juram pelo nome de Deus, né? É complicado isso. A gente vai ver vai falar sobre isso, que é um concílio apostólico para isso não acontecer. Não jurareis pelo céu nem pela terra. Né? Lugar para o seu nome. O tabernáculo construído no deserto era montado e desmontado enquanto os hebreus peregrinavam até Canaã. Números 9, 15 e 23. Devido ao fato de a glória de Deus estar presente no tabernáculo, Êxodo 40, 34, o que se dizia era que o lugar onde a tenda fosse montada seria um lugar para Deus fazer habitar o seu nome. Deuteronômio 12, 11. Inicialmente esse lugar era Siló, depois passou a ser Jerusalém, onde o templo fora construído. Tá? O respeito dos judeus pelo nome do Senhor. Deus disse a Moisés que apareceu aos patriarcas como El Shaddai, ou seja, como Deus Todo-Poderoso. Êxodo 6:3. Esse é o modo como as pessoas, de modo geral, concebem a Deus, o Criador de todas as coisas. Mas a Moisés ele apresentou-se como eu sou, uma forma mais pessoal, ao mesmo tempo mais abrangente. Tanto que os judeus temem repetir esse nome por meio de errar a pronúncia. Tá? É um nome que é muito respeitado pelos judeus. Tá? O nome de Deus, eles não pronunciam esse nome. Tá? Então o judeu, via de regra, ele vai sempre trazer o nome, ele vai guardar o nome e vai usar um adjetivo. Né? Ao invés de falar Deus, né? Ou usar o Jeová, o Yahvé, ele vai usar o Kadosh, o Santo, né? O Adonai, o grande Adonai, o grande Kadosh. Então ele vai ter uma reverência muito grande, um cuidado. Até os escritos dos judeus, no momento de escrever o nome de Deus nos escritos, usava-se uma caneta de ouro, né? Uma pena especial, dependendo da época, porque a reverência é muito grande quanto ao uso do nome. E quando Jesus se revela para nós, Paulo vai colocar para a igreja dos Filipenses, como nós falamos aqui, que é um nome que está sobre todo nome. Então a reverência desse nome, ela tem que ser mantida, e é com o nome de Jesus também. Tá? A gente tem que ter cuidado de guardar este nome com carinho, com amor, com reverência, com zelo, porque é o nome do nosso Deus. Mas vamos lá. Texto em destaque. Percebe-se um cuidado especial para com o uso do nome de Deus entre os crentes norte-americanos. Em vez de usarem a interjeição My God, que é meu Deus, eles preferem dizer My Gosh, termo sem significado na língua inglesa, ou My Godness, que quer dizer bondade. A questão de adjetivar, né? Bem interessante isso.
O cuidado de Mateus com esse nome. Os 4 evangelhos distinguem-se entre si. Mateus tem por objetivo apresentar Jesus como Messias prometido, ou seja, como rei ungido. Por isso o seu livro põe em destaque o reino. O evangelista apresenta com muita frequência esse nome, mas para não repetir o nome dele, ele utiliza a expressão reino dos céus. Tá? A expressão reino dos céus ou reino de Deus é a mesmo significado. Tá? É porque em cada evangelho, Cristo ele é colocado de uma maneira, tá, muito especial. Os seus destinatários são distintos. Tá? Mateus ele vai escrever para os judeus, tá? Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, e o Evangelho de João praticamente para todos os povos, né? É universal. Então, por ter destinatários diferentes, a gente tem um prisma diferenciado e interessante. Eles se encaixam de maneira muito perfeita, muito própria, né? E nos dá a visão desse Cristo magnífico, né? Dessa revelação gigantesca de Deus para a humanidade. O uso indevido desse nome, 2. Aí vem 2.1, jurar em nome de Deus, aquilo que a gente estava comentando, né? Especialmente nas últimas décadas, o nome do Senhor tem sido mal utilizado em todo o mundo. Quer interjeições viciosas, querem juramentos ou mensagens humanas entregues em nome do Senhor para garantir a sua autenticidade. Rapaz, isso é coisa muito séria. Quando a pessoa fala assim, porque Deus me mostrou, eu vi. A gente está vivendo agora a época de profeta de WhatsApp, profeta de rede social. É uma coisa de maluco, de louco. É tudo que eles podem fazer para aparecer, porque usam o nome para aparecer. Tá? Quando você estuda teologia, quem estudou, ou quem está estudando, ou quem vai estudar, vai ver. Quando a gente estuda bibliologia, a gente vai aprender sobre os livros pseudoepígrafos. O que são livros pseudoepígrafos? São livros que as pessoas, né, elas vão vão fazer os seus escritos, né, vão escrever. O Evangelho é de Pedro. O cara vai e escreve aquele livro, aquele evangelho, e vai pegar e vai pôr o nome de Pedro. Por quê? Porque se ele não colocar o nome de Pedro, o que vai acontecer? Ninguém vai ler. Então dá-se o nome de Pedro para dar publicidade para aquele evangelho. O evangelho de Enoque, o evangelho de Maria Madalena, o livro profético de Lucas, né? Vamos colocar assim. Então você pega esses livros e lê esses livros e observa os trechos deles, não tem inspiração divina nenhuma, tem discrepância teológica, mas pegam em nome, colocam o nome de uma pessoa conhecida para chamar a atenção da publicidade. Então é isso que os profetas de hoje estão fazendo. Buscam a autenticidade da Bíblia, o nome do próprio Deus, para dar publicidade às suas profecias, né? E você vê cada coisa de louco aí. Cada coisa de louco. Olha só, preste bem atenção. Isso é regra, tá, de hermenêutica, isso aí é regra teológica, tá? E dentro do contexto litúrgico, tá? Preste bem atenção, Paulo vai falar assim de maneira clara: falha um profeta e 2 ou 3 o julguem. Tá? Quando você pega para fazer uma regra de hermenêutica, uma coisa que você vai buscar ciência da interpretação, você de repente está meio confuso, ele está buscando Deus, você vai buscar alguma linha de interpretação, autores diferentes, um autor, 2 autores, 3 autores, vai buscar de Deus em oração para trazer aquilo dali para o teu entendimento, sem forçar o texto, para não ser exegese, mas para ser exegese. Então, espiritualmente falando,
dentro do culto, da liturgia, né? Paulo coloca de maneira clara para a igreja de Corinto: fale o profeta e 2 ou 3 o julguem. Não pega essas profecias que você ouve por aí, essas profetadas aí, esses verdadeiros desvaneios, e recebe como palavra de Deus, não. Tá? Tem que ser julgada pela palavra de Deus. Então cuidado, porque falam absurdos, discrepâncias, as pessoas estão comendo. Ah, meu Deus, dia tal vai acontecer não sei o quê. É uma correria de louco. O mundo vai acabar. A terra vai tremer. Vai ter um tsunami, vai morrer todo mundo. Eu me lembro de uma época de profecias que estavam circulando aí, que o povo estava triste, murcho, que parecia que Deus ia matar todo mundo. Crente, não crente, fiel e justo, Deus ia exterminar a vida do planeta. Começando pelo Brasil. Aí fica todo mundo murcho. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, tem misericórdia de eu. Você é bobo, rapaz. Fale um profeta 2 ou 3 o julguem. Vai para a Bíblia, busca entendimento de Deus. Filtra pela palavra. Porque pegam o nome de Deus e usam indevidamente para poder aparecer. Tá? Cuidado. O nome do Altíssimo é tomado em vão quando, por exemplo, vaticínios são pronunciados em nome de Deus sem que ele tenha dito, de fato, alguma coisa. Deus não é obrigado a endossar tudo quanto dizemos em seu nome, especialmente quando proferimos inconsequentes palavras de fé. Vem aqui na frente, coloca a chave do teu carro, dá o teu carro, porque Deus vai te dar uma casa, um carro, vai te dar. Faz isso não. Deus não mandou ele fazer isso. Deus não mandou ele fazer isso. Entendeu? Para de tomar o teu remédio. Agora, para. Aí tu para, tu morre. Ou perde teu parente. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé é quando Deus fala para você assim: você está curado. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai lá, vai fazer o exame. Vai ter o exame da doença e o exame da cura. Isso daí que é fé. O exame da doença e o exame da cura. Tá? Então a gente precisa ter cuidado com que pessoas que estão dizendo isso e isso, porque só aparece na televisão, só aparece aquilo que é viável para eles. Aquilo que não é, você nunca vai ouvir. Fulano morreu, Beltrano ficou com sequela, o outro está sem casa para morar, isso não vai aparecer. Tá? E o que eu estou falando aqui não é contra pastor A ou B ou C, não. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Então, cuidado das pessoas que usam o nome de Deus. Quer ver você ficar rico? Quer ver você ficar rico? Quer ficar rico? Vou te dar uma notícia pela Bíblia, filhinho. O pobre sempre vai existir. E, de repente, sempre vai ser eu e você. Mas quer ficar rico? Quer ficar? Trabalha e estuda. Pobre só cresce estudando. Pobre só cresce trabalhando. Não pensa você que Deus vai fazer um milagre para você ficar rico, não. Sabe por quê? Deus é Deus de milagre. Deus não é Deus de absurdo. Tá? Deus não é Deus de absurdo. Eu ouvi muitas coisas na minha caminhada até hoje. Que Deus ia me dar carro, porque eu ia orar pelo filho de alguém, que o filho de alguém ia ser curado e eu me dar um carro. Eu falei para minha mulher: isso não vai acontecer nunca. Por quê? Ela perguntou: por que isso não vai acontecer nunca? Não vai, porque se eu botar a mão sobre a cabeça de alguém e essa pessoa for curada, eu não aceito esse carro nunca. Eu não sou um mercador do evangelho. Eu não sou um profeta do cunho de Geazi. Eu me pus pela causa do reino para fazer a obra de Deus. Eu não tenho preço na obra. Agora, o cara que sai orando por todo mundo para ganhar as coisas, ele vai ter uma lepra, porque ele está igual a Geazi. Está buscando o prêmio que Deus não deu a ele. Está percorrendo o caminho de Balaão. E por percorrer o caminho de Balaão, usa-se o nome de Deus em tudo, para ser a sensação e aparecer nas mídias, nas redes sociais. Fulano é o homem do mistério. Aonde ele chega, e você não tem noção, meu irmão, que diminua eu e apareça Cristo. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso daí. Muitos falsificadores da palavra de Deus agem dessa forma, com o objetivo único de obter vantagens espirituais.
é o financiamento. Outros, por sua vez, usam o nome do Senhor como forma de autoexaltação. Ih, rapaz, ó, chegou na vigília, chegou fulano, na vigília agora vai ser uma maravilha. Irmã fulana chegou, hoje vai ser que fulano está aí. Poder no sangue de Jesus, rapaz. Você tem que estar na oração, tem que estar na vigília, porque Jesus está lá. Porque você colocou a sua vida aí para clamar e chorar na presença dele. Eu vou trazer uma coisa bem interessante aqui, tá? E muita gente já perguntou, pastor, você é contra monte? Não, não sou contra monte. Mas por que o senhor fala de monte? Eu vou falar de monte para você por uma única coisa, filho. O monte, num contexto bíblico, ele era usado para uma coisa, para refúgio de oração. O monte é usado para refúgio de oração. Agora a gente tem um monte de crente aí hoje que vai para monte. Cuidado, porque não existe mística no monte. Não existem locais sagrados místicos. Isso não existe. Isso é doutrina pagã. Deus está no monte. Mentira. Deus está em tudo quanto é lugar. Basta você invocar o nome dele. O conselho mais precioso, que é doutrina, ninguém quer seguir. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti. Faz uma campanha de oração dentro do teu quarto, que tem que ser no monte. Agora, a maioria que vai para monte não vai para orar. Vai para levar cavaco, pandeiro, e chegar lá, tem encontro com o anjo e tem mistério no monte. Ô crente, igreja não vive de mistério não, igreja vive de revelação. Mistério é aquilo que eu não entendo. Eu não quero mistério, eu quero revelação. E revelação é palavra. O grande problema é que a gente está vivendo coisas que não são evangelho. Ah, vamos ter que fazer uma campanha para o monte. Vai para o monte. Mas chega lá, eu quero ver se você ficar 5 horas, se você ficar 5 horas de joelho orando. Não, agora é a hora do mover de Deus aqui. Mover de Deus não é joelho no chão, não. Lê a história do avivamento da Azusa, de William Seymour. Vai lá e lê. O avivamento da Rua Azusa. Depois de 5, 6 horas de joelho, Seymour levantava as 2 mãos para o céu. Um camarada que ninguém dava nada por ele. Negro, caolho, gordinho, filho de escravo. Seymour levantava a mão depois de 5, 6 horas de joelho, chorando sozinho. E o povo ia chegando e dobrando o joelho por trás dele. Azusa teve avivamento por causa de oração. Azusa não teve avivamento por causa de canção, de cantoria, não. Porque assim se preserva o nome, em santidade. Então, depois de 5, 6 horas, ele levantava a mão e gritava: ele chegou no nosso meio. O Espírito Santo está aqui. Depois de 5, 6 horas de oração. Aí naquele instante havia um impacto espiritual. E o povo chorava, caía em lágrimas, e Deus fazia um mover sobrenatural. O nosso problema é que a gente desvirtua as entrelinhas do Evangelho e cria uma doutrina nossa. Aonde existem lugares místicos. Tem problema orar no monte nenhum. Só que o Sinai e o Horebe para revelação acabou. Hoje o Horebe, meu irmão, tem 66 livros. E tem um telefonezinho 00, que é os seus 2 joelhinhos no chão chorando. Isso é a revelação de Deus. Então pode orar no monte, pode orar no vale, pode orar no deserto, pode orar na praia, pode orar na cachoeira, que isso? Pode, Deus está lá também. Pode orar. Agora, quando for orar, lembra sempre de nunca deixar de orar todo dia dentro do teu quarto. Tá? E cuidado com esses profetas, tá? Que ficam avocando santidade. Eu sou, Deus fala. Deus fala comigo, fala com você também, rapaz. Você é bobo. Você é bobo. Olha, você tem que fazer uma campanha de 7 dias. Que é isso? O que Deus não falou comigo? Deus falou com ele que eu tenho que fazer uma campanha de 7 dias? Eu me lembro, eu comento muito isso com meus obreiros. Chegaram para mim uma vez, olha, vieram me dizer, pastor, tem que fazer uma oração na casa do Senhor. Eu falei, é mesmo? 7 dias de oração na casa do Senhor. Você sabe o que eu fiz? Nem para tomar um café eu levei na minha casa. Isso já tem mais de 5 anos. Você sabe o que pareceu? Que eu estava vivendo mal com a minha esposa. Que eu estava vivendo mal com a minha família. Sabe como é que está o meu casamento até hoje? Uma bênção.
que eu tenho que levar lá? Porque revelaram para ele que eu tenho que fazer, ou para ela, né? 7 dias de oração na minha casa. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar na minha casa. Eu tenho que orar. Não tenho que levar ninguém para orar na minha casa, não. Porque a mesma oração que se ouve dele, se ouve a minha também. Basta eu clamar. Tá? Deus não vai ouvir mais a irmã fulana, porque, ai, irmão fulano, o irmão fulano, meu Deus do céu, ele é quase um querubim. Você é bobo, você é besta. Começa a consagrar a sua vida, a orar, porque Deus quer ouvir a tua voz. De repente, no teu contexto, ele é mais usado a ela, porque ela busca orar mais. É só você orar. Crente bobão. Vamos lá. Realizar milagres em nome do Senhor. O Senhor credenciou sua igreja para realizar milagres em seu nome. Marcos 16, Lucas 10 e Atos 16. Jesus, no entanto, disse a seus discípulos que nos últimos dias apareceriam pessoas que seriam capazes de realizar prodígios em seu nome, sem que tivessem qualquer ligação legítima com ele. Ó, isso é sério. Isso é sério. Tem muita gente aí usando o nome de Deus. Eu me lembro de uma situação que aconteceu, de um camarada que estava em voga, aí pregando tudo quanto era lugar, que ele gritava: tem um anjo no meio da igreja! E ninguém, golpe de Kung Fu, karatê, o cara virava, todo mundo sentia a glória de Deus quando chegava um anjo. E ele começou a notar que todas as vezes que ele fazia isso, meu irmão, era um fogaréu. Um fogaréu. Um dia ele foi apertado por Deus e confessou que ele nunca viu nenhuma vez na vida dele um anjo dentro da igreja. Mas ele fazia aquilo dali porque mexia com o psicológico das pessoas. E aí, o que você me diz? Você tem que gritar glória a Deus e virar cambalhota quando o pregador fala assim: Jesus está aqui. Lembra da igreja de Colossos, em Colossenses 2,18? O culto dos anjos, dos aeões, dos seres que mediavam entre os gregos e romanos, aquele deus chamado Hermes, que você vê, tem uma asinha no tênisinho dele, bonitinho. Hermes era o deus mediador entre, governava, tinha essa governança. E as pessoas, quando se convertem e vêm de outra religião, nós somos uma religião, colocar assim, de maneira assim, bem clara, né? Nós recebemos pessoas de outras religiões. O cara vem da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, o cara vem de qualquer outra religião. Não estou falando mal de religião nenhuma, pelo contrário, né? Cada uma tem a sua prática e deve ser respeitada, porque as pessoas vivem a vida da maneira que elas querem. Mas as pessoas vêm de outra religião e querem implantar o que elas aprenderam naquela religião dentro do Evangelho. Aí cria aquela capa mística, né? Aquele misticismo, aquele sincronismo, né? Como eu já falei de pedido de oração aqui. Quando eu falei isso a primeira vez de pedido de oração, o povo endoidou na igreja. Falei, não se usa pedido de oração. Por que não se usa? Porque a Bíblia não te mostra nada que dê base bíblica para pedido de oração. Vê na Bíblia, de onde vem isso? Isso vem do budismo. Vem do budismo, que se faça o pedido, coloca aos pés de Buda, de tempo em tempo se queima. Alguém veio, isso é liturgia do culto dos budistas, e é com eles, não é com nós, não é conosco. Eles vivem a sua liturgia, a prática deles, e para eles é legítima. Agora a gente deu uma roupagem no Evangelho, é isso. O copo d'água em cima do rádio, que é a fluidificação da doutrina, a doutrina da fluidificação da água, o ponto de contato, não, é uma doutrina evangélica. Quem trouxe para o Brasil foi Alziro Zaru, fundador da Legião da Boa Vontade, e a gente mistificou isso e trouxe para o Evangelho. Bebe um copinho de água que você vai ser curado, porque essa água está energizada, tem o poder de Deus nela. Que isso? Que isso? O ponto de contato, leva para casa esse objetozinho, leva esse lenço, essa rosa, leva isso aí para a tua casa, porque a presença de Deus está nele. Não, a presença de Deus está em você. Você é excelência da criação.
E Deus jamais vai deixar o céu de bronze quando você dobrar o teu joelho dentro do teu quarto, em secreto. Como diz em Mateus capítulo 5, orar ao teu pai e falar: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Isso é honrar o nome do Deus que te chamou. A gente fala muito sobre isso na nossa igreja, a questão dos pregadores, né? Faz isso, faz aquilo, e diz pro teu irmão, pelo amor de Deus, prega a palavra. Ô pregador, prega a palavra. Deixa de ser animador de auditório, filhão. Olha a parábola do semeador. É a maior lição para o pregador que existe. Você que é jovem, Deus chamou para pregar, vai pregar, filho, prega mesmo. Amo pregar, amo ministrar, amo dar estudo, não sou melhor do que ninguém, mas prega. O semeador, observe a parábola do semeador. Ele só usa o nome, ele reverencia o nome que está sobre ele, ele lança a semente e vai embora. Quem conta a história não é o semeador, quem conta a história é o dono da semente. O pregador não pode subir no púlpito e lançar as sementes e esperar ver o que vai acontecer. Ai, a mensagem hoje não foi boa, porque não teve avivamento. Ô filho, vai aprender o que é avivamento. Avivamento não é línguas estranhas, nem visão, nem revelação. A gente que é pentecostal tem um conceito errado. Avivamento é mudança de caráter e de comportamento. É aquele que está vindo por um caminho torto agora, vai por vereda de justiça. Isso é avivamento. A gente está num caminho totalmente contrário. Quem prega a palavra, prega. Enche o coração de graça, de amor, de poder do Espírito Santo. Prega. O que vai acontecer não é responsabilidade tua, é de Deus. Só se detenha em pregar. O poder desse nome. No Antigo Testamento observamos que o Senhor empenhava o seu nome em favor do seu povo. Olha, tá? Em 1 Reis 18:36, Elias foi atendido quando, ao enfrentar os profetas de Baal, clamou o nome do Deus de Abraão, Isaque e de Israel. Ó, quando você invoca esse nome, a palavra invocar é trazer para dentro de si. Invocar é trazer para dentro de si. Quando você invoca o nome do Senhor, você traz o nome dele para dentro de você. E Deus, por ter feito você feitura das mãos dele, criação, coroa da criação, ele jamais vai deixar de te atender, filho. A Bíblia diz que ele é escudo e broquel, ele é fortaleza. O nome do Senhor é fortaleza para aqueles que confiam nele. É coisa muito grande isso. Você é a coroa da criação. Hoje a igreja tem sobre si o poderoso nome de Jesus. Paulo aos Filipenses diz que ele foi exaltado soberanamente e recebeu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11. Aos romanos o apóstolo ressalta que todo aquele que confessar esse nome bendito será salvo. Olha, coisa extraordinária. Romanos 10:9. Todo aquele que confessa esse nome será salvo. Já parou para pensar nisso? Conclusão. Já estamos terminando. Hoje eu extrapolei um pouquinho. O nome do Altíssimo está... O nome do Altíssimo está embutido a revelação do seu caráter, da sua santidade, da sua soberania, dos seus atributos. Blasfemar contra ele, difamá-lo, menosprezá-lo, banalizá-lo, ou usá-lo para dizer: o Senhor me falou, o Senhor me mostrou, ou coisa semelhante, sem que haja absoluta certeza disso, é sim tomar o seu nome em vão. Se no dia do juízo haveremos de dar contas de palavras ociosas que saíram dos nossos lábios, imaginemos quanto não pesará sobre nós as inúmeras vezes que, de modo impensado, usamos o nome do Senhor em vão. Mateus 12:36. Tá? Esse ensino de usar o nome do Senhor em vão não é somente veterotestamentário não, mas o Novo Testamento também. Como Mateus mesmo vai falar.
Tá? Então, cuidado com quem usa o nome do Senhor para ameaçar verdadeiros legalistas. Não, isso aí está errado. Deus manda dizer. Corre disso. Corre disso. Porque Deus falou comigo. Não. Deus falou com ele, amém. Fale um profeta, 2 ou 3 o julguem. A maior revelação é a palavra. É a palavra. Tá? Verdadeiros legalistas, imperialistas. Entendeu? Deus, eu já ouvi o absurdo. Deus mandou você trazer uma oferta aqui. Que isso? Que Deus é esse? Se a oferta é o desprendimento do meu coração, se Deus não colocou aquilo no meu coração, eu vou dar o que o homem está mandando eu dar. Que eu já ensinei aqui sobre o princípio do dízimo. O dízimo independente, diferentemente do sabá. O dízimo não está meramente na lei, só na lei. O dízimo está antes e depois da lei. O sabá só está na lei. O dízimo, o pastor da igreja não pode usar Malaquias 3:10 para falar de dízimo. Ele tem que usar outros argumentos, outros textos bíblicos que nos mostram que o dízimo não é obrigação. Dízimo é privilégio. Dízimo é privilégio. É a grandeza de Deus para o homem. Eu tenho o privilégio de servir ao meu Senhor com aquilo que é material. E Ele me deu essa prerrogativa. Do meu desprendimento do financeiro. Tá? Agora eu preciso daquilo com amor. Se eu for dar aquilo com o coração fechado, porque eu não quero dar, nem dê. A igreja vai continuar a sua jornada sem o seu dízimo, sem a sua oferta. O problema de nós pastores, que a gente acha que se o cara não dizimar, a igreja vai quebrar. Mentira. Quem mantém a obra é Deus. Ele vai trazer um meio. Outra pessoa vai ter o desprendimento e o coração aberto. Agora, quem vai perder em não dizimar é você. Mas o dízimo tem que ser entregue com amor. Agora, eu preciso usar o nome de Deus legitimamente para falar a palavra. Porque se eu não for legítimo naquilo, tá? Eu quebro o princípio do uso indevido do nome. E a palavra que vai sair da minha boca são palavras vazias, sem o poder do Espírito Santo. Então, cuidado. Cuidado. Porque usam o nome de Deus, visões. Eu tenho ouvido muita coisa nesses últimos dias. O WhatsApp se tornou uma ferramenta maravilhosa para interação, para ajuda social, mas existem essas profecias circulando no WhatsApp, usando o nome de Deus em vão, trazendo terror, profecias sem arcabouço teológico, sem regra bíblica, contradizendo a palavra, e as pessoas estão comendo isso. Não aceite isso, não aceite. E para terminar, quando ela for legítima, Deuteronômio 18 diz, ela tem que se cumprir. Se ela não se cumprir, ela é uma grande mentira. Séculos atrás, o homem disse que Jesus voltaria em tal data. E cerca de 100 mil pessoas foram para um determinado lugar, se aglomeraram e esperaram Jesus vir. Jesus não veio. Um número muito grande de pessoas, uma multidão, Jesus não veio. E ele inventou uma desculpa que não era a hora. E deu outra data, deu 3 ou 4 datas, Jesus não veio. Como Jesus não veio até hoje, ele inventou a doutrina do juízo investigativo. Que Jesus se trancou numa antessala e está fazendo o julgamento particular de cada pessoa. E quando ele voltar, ele vai voltar com as sentenças prontas. Jesus é um promotor ineficaz, né? É um promotor ineficaz. O Senhor de toda a sabedoria, do conhecimento, de toda a ciência, precisa disso. É comparar Jesus com um promotorzinho de justiça aí, de meia pataca. Porque nenhum promotor que estuda e que é competente precisa de séculos para fazer isso. Tá? Então, cuidado com as pessoas que usam o nome do Senhor para te manipular. Guarda esse nome com carinho. Guarda esse nome com amor, com respeito,
como eu falei, no Antigo Testamento, tá? O nome dele era o tetragrama, tá? Eram 4 consoantes que faziam o nome dele. Rei Vav, Rei Iod. 4. Rei Vav, Rei Iod, no hebraico. Um grupo de judeus chamado massuretas vogalizaram e no meio das consoantes colocaram vogais e nasceu a palavra Yahvé e no seu desdobramento Jeová. Então Deus inominado passa a ser chamado por esse nome, o Deus sem rosto. Mas quando Cristo no Novo Testamento se manifesta, ele vai se manifestar para que a igreja conheça agora esse Deus que tem rosto, esse Deus que tem nome. E a Trindade de Deus se manifesta em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que venhamos ter reverência a esse nome, venhamos guardá-lo com todo carinho e zelo, porque é o nome que nos salvou, é o nome que nos resgatou. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Domingo que vem, no mesmo horário, estaremos juntos novamente. Eu quero fazer para você um pedido de divulgar a nossa página, tá? Divulgue a nossa página, tá bom? A página da AD Porto Novo, tá bom? A gente vai começar, a gente já começou a partir de hoje a fazer todos os trabalhos online na nossa página. Preciso que você divulgue. Pessoal do grupo ainda que não conseguiu acessar, acesse, nos ajude aí. Quem não está inscrito no nosso canal do YouTube, daqui a pouquinho, essa EBD vai estar no nosso canal do YouTube. E vai lá, dê um like, compartilhe o vídeo, se inscreva, não deixe de dar o like. Tem que ver o vídeo todinho, dê o like, tá? Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal de YouTube, tá? Nos ajude a difundir o Evangelho do Reino, tá? Mesmo depois dessa pandemia passar, nós vamos continuar com os trabalhos online, porque tem sido bênção, tem sido algo maravilhoso para o nosso ministério, para a nossa igreja, poder levar o nome de Jesus Cristo para aqueles que de repente não podem estar dentro do templo por uma enfermidade, por um problema maior, tá bom? Daqui a pouquinho, às 19h30, a nossa live na página da AD Porto Novo, Santa Ceia Online. Eu quero convidar você, sua família, prepare o material da ceia, o vinho, o pão, tá? O suco de uva, o pão, para que hoje à noite a gente venha ter uma ceia maravilhosa na presença do Senhor Jesus Cristo. É algo novo para a nossa igreja, né? A ceia online, mas o Senhor tem nos dado a sua bênção, a sua vitória. Muito obrigado por ter você aqui nessa manhã, muita saudade de todos. Deus continue nos abençoando a cada dia mais. Até daqui a pouco. Beijo do Careca. Tudo de bom, queridos. A paz.